Fala pessoal, André Carvalho aqui, gravando mais uma aula para vocês. Vamos colocar aqui a nossa aula bônus falando sobre fundos imobiliários, tá? Você que é aluno aqui do curso Enriqueça na Bolsa, fique atento que sempre a gente vai estar postando novidades aqui, tá? Vamos ficar, vamos dizer assim, mais ativos, trazendo conteúdos exclusivos para vocês. Então você que está aqui no curso, você que quer aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários, essa aula eu vou te dar alguns panoramas, né, sobre o fundo imobiliário, o que que é esse ativo que a gente pode incrementar aí na nossa carteira de investimentos, tá bom? Então, vamos lá para a aula, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, pessoal, aula bônus sobre fundos imobiliários, tá? Vamos aqui para o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, é o principal, né? O que são os fundos imobiliários, né, pessoal? Os fundos imobiliários, eles são uma reunião de investidores com o intuito em comum de investir em um imóvel para venda ou para locação. Então, quando a gente fala, pessoal, em investimentos, geralmente a gente está falando em coletividade, onde existem mais de uma pessoa, né, pessoal? É uma sociedade, é uma união de pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito. Portanto, com os fundos, é perfeitamente possível viver do dinheiro de aluguel de imóveis, tá? Esses fundos imobiliários são imóveis que são, depois a gente vai falar mais para frente, que são alugados, que são vendidos, que são comodatados e você recebe uma participação. E o mais interessante é que nessa modalidade você não precisa se preocupar, por exemplo, com algumas despesas inerentes de imóveis, né, que a gente costuma ver por aí. Por exemplo, se você tem uma casa num condomínio, você precisa pagar condomínio, você precisa pagar IPTU, né, você precisa pagar muitas despesas sobre esse imóvel. Já nos fundos imobiliários, não. Tudo isso fica de responsabilidade do fundo que administra aquele imóvel no qual você é um dos investidores, tá? E ainda sem precisar comprar um imóvel, que é o mais legal, né? Você não precisa comprar, por exemplo, um imóvel no valor total para que você viva daquele bem, né? Você pode comprar uma parte daquele imóvel e receber um aluguel proporcional. Hoje, né, a gente vê aí que para você, as pessoas alugam um imóvel aí, ela consegue ter aí, por exemplo, um imóvel de 500 mil reais, fazendo uma conta bem básica aqui, né, um imóvel de 500 mil reais, a pessoa consegue alugar aí por, vamos supor, 2.500 reais. Será que consegue? Muitas vezes não, né? Depende da casa, depende de vários fatores. Então, nos fundos imobiliários, você consegue aí um valor bem maior que esse, né? Sem ter que comprar o imóvel e com uma liquidez muito legal, tá? Vamos em frente aqui. Qual a vantagem do fundo imobiliário, né, pessoal? Os famosos FIIs, né? A maior vantagem do fundo imobiliário é que você investe e em seguida já tem um retorno financeiro. Tudo isso sem precisar lidar diretamente com inquilinos ou aluguéis. Isso é muito legal também, né, pessoal? Você investe e já no mês seguinte você já consegue ver ali pingando na sua conta o pagamento mensal daquele rendimento ali, daquele aluguel, né, ao qual você comprou a cota daquele fundo imobiliário. Por isso que muitas pessoas preferem começar com fundos imobiliários porque elas já conseguem ver de uma certa forma o recebimento ali dos dividendos. Então é muito legal, né? Você ter uma mescla de ativos na tua carteira, tanto de ações, fundos imobiliários, até a própria renda fixa mesmo, dependendo do teu objetivo, se é de médio ou curto prazo, tá? Então, indo mais para frente aqui, o que são os recursos, né? O total de recurso captado dentro do fundo imobiliário, pessoal, ele é chamado de patrimônio. Então, tá, vamos pensar aqui que a gente formou um grupo e dentro desse grupo cada um injetou um dinheiro, colocou lá um investimento e desse investimento se formou um patrimônio, tá? E esse patrimônio, pessoal, ele vai ser dividido em frações de fundo, ou seja, são as cotas do fundo, né? Portanto, quando o investidor investe no fundo imobiliário, ele é conhecido como cotista, né? Ele tem uma cota daquele fundo imobiliário, tá? Então, para se montar o patrimônio do fundo imobiliário, né, existem as pessoas que vão administrar esse fundo, existem os especialistas e depois eles vão colocar essas cotas no mercado para serem adquiridas aí
por pessoas comuns, como eu, como você, né? Investidor de fundo imobiliário, tá? Portanto, pessoal, como cotista, o investidor é uma parte proprietária do imóvel, né? Por exemplo, é como se houvesse ali um imóvel e ele é fatiado em vários pedaços e você comprou uma cota, você virou dono de uma parte desse imóvel, tá bom? E os imóveis que fazem parte do fundo, você é dono de uma parte de todos esses imóveis, né? O legal é que o fundo imobiliário ele pode estar diversificado em vários imóveis. Por exemplo, dentro de um fundo imobiliário pode ter um shopping, pode ter um galpão logístico, pode ter um centro comercial. Então, dentro de um fundo pode haver vários imóveis alocados ali, o que é legal porque diversifica bastante o teu portfólio, tá? Contudo, pessoal, os investidores ou cotistas não podem participar das tomadas de decisões, né? Porque nós somos investidores minoritários, nós não participamos da parte administrativa. Por outro lado, ele também não fica responsável pelas consequências das decisões tomadas. Dessa maneira, quem toma as decisões e arca com as responsabilidades dos fundos são os administradores de cada fundo imobiliário, tá? Então, já que a gente não participa das decisões também, não ficamos aí com nenhum ônus, né? Advindo dessas decisões dos administradores, tá bom? Como funcionam os fundos imobiliários, tá, pessoal? Vamos pensar de uma forma bem prática aqui, né? Então, formou, né? Você pode ver aqui, ó, formou aqui o fundo imobiliário, formou o patrimônio. O próximo passo é pegar esse patrimônio e investir em imóveis, né, com o intuito de gerar lucro, né? Esse é o objetivo. E depois o fundo imobiliário ele pode pegar esses investimentos, né, para construir ou comprar imóveis que depois serão vendidos ou alocados, tá, pessoal? Então a sistemática é muito prática. Montou ali o fundo imobiliário, formou o seu patrimônio, compra-se com patrimônio, é investido em imóveis, né, com o intuito de gerar lucro. E como é que ele faz esse investimento? Ele compra imóveis já existentes, faz aquisições no mercado, ou então ele constrói do zero um novo imóvel do qual ele vai usufruir ali dos seus benefícios, tá? Então, indo para frente aqui, pessoal, o patrimônio de um fundo imobiliário, ele pode possuir um portfólio de investimento variado, tá? Entre 3 categorias que existem. O fundo de papel, esse grupo é também chamado de fundo de recebível, isso porque os investidores preferem comprar títulos que possuem ligação com o mercado imobiliário do que comprar imóveis. Então aqui já são títulos de imóveis, né? Então por isso que fala fundo de papel, porque não existe nada sólido ali, tá? O fundo de tijolo, também conhecido como fundo de renda, os investidores costumam investir em imóveis com o objetivo de receber aluguel. Então aqui são fundos de tijolo, é aquele fundo onde existe mesmo imóvel. Por exemplo, eu invisto no fundo imobiliário, que é dono do Porto Velho Shopping, por exemplo, que é o shopping aqui da minha cidade. E dentro do Porto Velho Shopping existem vários inquilinos, né? Existem várias lojas lá dentro, né? Renner, C&A, Arezzo, e por aí vai, né? Cinema. E todas essas lojas, elas pagam um aluguel para o shopping, correto? E o que o shopping faz? Depois, o fundo imobiliário, depois de receber isso, porque é o fundo que administra, ele pega uma parte desse aluguel que foi recebido e distribui entre seus cotistas. Então, se eu sou cotista daquele fundo imobiliário, quando os inquilinos pagarem o aluguel, eu vou receber a minha parte proporcional ao valor que eu tenho investido lá. Ficou entendido? E tem também os fundos híbridos, que são os fundos que têm uma parte em papel e uma parte em tijolo, né? É um fundo ali que ele mescla. Então, por isso, como o próprio nome fala, é um fundo híbrido, tá bom, pessoal? Nós temos também, pessoal, os tipos de fundos imobiliários, né? Tipos, que são os fundos imobiliários de desenvolvimentos para venda, que são aqueles fundos imobiliários onde forma-se o patrimônio, compra o imóvel e depois esse imóvel é vendido e na venda cada cotista, cada pessoa que investiu recebe uma parte proporcional também. Os imóveis que são desenvolvimento para renda, né, que são aqueles que são construídos para serem alugados, né, aqueles que têm uma característica de montar um portfólio maior. E tem também o de renda, caracterizado por investir mais de 2/3 do patrimônio líquido
com a finalidade de alugar ou vender os imóveis. Então, existem aí esses 3 tipos de fundos imobiliários, tá? Qual é a segurança que o fundo imobiliário me traz, né, pessoal, como investidor? É muito importante falar sobre isso. Assim como todo investimento, os fundos imobiliários eles têm uma porcentagem de risco também, tá? Contudo, se a gente for comparar com o mercado acionário, né, o mercado de ações, que também é negociado dentro da Bolsa de Valores, os fundos imobiliários são mais seguros. Isso se deve ao fato de que os imóveis são investimentos mais estáveis, né? Por exemplo, um imóvel, né, um shopping, vamos dizer que o Porto Velho Shopping aqui, o exemplo que eu dei anteriormente, ele fechou na pandemia, mas só que ele continuou lá. O imóvel continuou lá, ele não quebrou, né? O shopping não quebrou, apenas passou por alguns momentos de estabilidade ali, fechou a porta em algum momento, mas o imóvel continuou lá, né? Pessoal, por exemplo, o imóvel dificilmente ele vai ter essa quebra, né? É coisa que qualquer empresa na Bolsa de Valores pode ter, de repente, aí, se for uma má gerência e tal. Então, o imóvel, ele vai estar lá fisicamente. Se der alguma coisa muito ruim, pode ser vendido, né, esse imóvel, e aí cada cotista vai receber proporcionalmente aí o seu investimento, né? O índice Inflix, né, pessoal? O índice Inflix, ele mostra as oscilações dos preços dos fundos imobiliários. Assim como a gente tem o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores, nós temos o Inflix, que é o índice dos fundos imobiliários, né? Então ele mostra esse impacto na distribuição de renda das carteiras. Dessa forma, através desse índice, é possível ficar sempre de olho no mercado dos fundos imobiliários. Entretanto, ainda assim existem riscos e os 2 principais são a falta de liquidez, né? O que significa a falta de liquidez? É quando um fundo imobiliário ele é pouco negociado na Bolsa de Valores, né? É um fundo onde você tem dificuldade, por exemplo, para vender ele caso você precise. Existe a vacância também, né? A vacância é o motivo que leva os imóveis a ficarem vagos por muito tempo, né? Por exemplo, uma crise econômica ou a localização do imóvel ser um lugar perigoso, tudo isso pode influenciar direta e indiretamente no aluguel desse imóvel, tá, pessoal? Seguindo em frente aqui, lucros com os fundos imobiliários, né? Por lei, pessoal, periodicamente, ao menos uma vez por semestre, os fundos imobiliários devem fazer a distribuição de rendimentos. Entretanto, existem muitos fundos imobiliários que preferem fazer essa partilha de maneira mensal. Fundos com essa política de divisão podem passar a sensação de que são rendas fixas, mas não são, tá? São renda variável. Então, os fundos imobiliários eles têm essa característica, a maioria, de fazer os pagamentos mensalmente, tá bom? Gerenciamento de risco, né? Mesmo que alguns fundos imobiliários façam periodicamente, pessoal, a distribuição dos rendimentos, eles não são considerados investimentos de renda fixa, tá? Para ficar muito claro isso aqui. Isso porque não existe garantia de que os rendimentos continuarão no futuro. Afinal, o imóvel pode ficar vago ou o inquilino pode deixar de pagar o aluguel. Então, existem variáveis aí nos fundos imobiliários que tem que ser levado em consideração, tá? Inclusive, os fundos também eles podem sofrer oscilações na bolsa, tá? O que significa que não é certeza de que os fundos imobiliários darão rendimento no futuro. Além disso, pode haver ainda a amortização, ou seja, a devolução do valor investido em um fundo, caso o fundo seja liquidado ou quando o fundo vende os seus imóveis sem previsão de reinvestir, né? Então, a gente percebe aqui, pessoal, que você pode ganhar de 2 formas aí com os fundos imobiliários. Com os rendimentos mensais, que são os dividendos, né, os valores que você recebe ali, e também com a valorização desse fundo imobiliário perante ao mercado, né? Um fundo imobiliário aí que tem uma crescente muito grande. Se você comprou uma cota, vamos lá, por R$10, e ele vai crescendo, pode daqui a pouco valer R$20, e você ganha essa valorização do teu patrimônio aí, tá bom? Como investir? Assim como investir em ações, para investir em fundos imobiliários é preciso da intermediação de uma corretora, né? Então, como você já vem acompanhando o curso, você já sabe como abrir uma conta numa corretora de valores, você já sabe qual a corretora que eu indico para você. Então, você vai lá, abre a conta na corretora e o primeiro passo é esse, abrir a conta na corretora para depois você ir lá no home broker, né, da corretora e fazer os teus investimentos, né? Você transfere o dinheiro para a corretora, vai lá no home broker, escolhe o teu fundo imobiliário e faz o investimento, tá?
E como é que funciona, pessoal, a tributação dos fundos imobiliários, né? Em relação aos impostos, os fundos imobiliários são isentos, ao mesmo tempo que devem pagar imposto, tá? Isso porque os investimentos distribuídos periodicamente são totalmente isentos, se o cotista se encaixar em alguns quesitos. Dessa forma, se o cotista se encaixar nessas regras, ele é isento de imposto de renda, tá? Por que eu falei ali que ele é isento e você precisa pagar imposto ao mesmo tempo? Porque existe uma diferença da isenção na cota que você recebe e a isenção quando você vende um fundo imobiliário. Se você vender a tua cota do fundo imobiliário com lucro, você precisa pagar o imposto de renda 20% em cima do rendimento, tá? Então fica alerta para essas situações. Tá bom, pessoal? Galera, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre fundos imobiliários, aula bônus, uma aula bem direta, bem prática. Se você ainda tem alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @enriqueça na bolsa, manda um direct, me manda mensagem, entra no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente troca bastante informação e eu tô sempre aqui para tirar qualquer dúvida que você precisar. Investidor, sucesso nos seus investimentos, um abraço e até mais.